Voltei, vamos ver. Oi, Tânia, oi, até que a conexão deu certo. coisas do Instagram, minha filha, não foi nem a conexão, porque eu tô tentando aqui, e não conseguia, tive que encerrar e aí consegui te chamar. Pois é, eu não tinha recebido nenhuma solicitação aqui. Fixar aqui o tema da live também, marinheira de primeira viagem, não consigo. Vou Pois é, colocar aqui. Publiquei. A gente vai falar sobre brasileiros, gente, o coronavírus no exterior. Já tinha apresentado antes, Tanis, não sei se você acompanhou. Falei para o pessoal aqui que a gente hoje vai falar sobre o Japão, que é um país com quase 130 milhões de habitantes hum, e que é a terceira potência no mundo, né, na economia, fica atrás apenas dos Estados Unidos, da China, e que quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa logo no Japão, que é um local que você escolheu para morar. Já tem quanto tempo? Essa tenho. daqui é Tânia Fernandes, brasileira, e que vai explicar um pouquinho da história dela e a gente vai conversando aí Ah, ao longo do tempo. Falei com o pessoal que quem quiser pode fazer perguntas. A gente vai, o tema central é pandemia, mas a gente abre falando um pouco de você, e a gente fala um pouco das curiosidades do Japão e depois a gente entra na pandemia para o negócio ficar mais leve. ok, vamos lá. Fale aí, É, Tânia, boa como noite você a foi parar no Japão? todos. Ah, Esse tempo aí, que a sua história é bacana. Paty, só já te falando, a sua internet tá meio ruim, tá travando. Ai, de Tá, novo! de novo, tá travando um pouco, mas eu ouvi o que você falou. Primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, Obrigada pelo convite. Como que eu vim parar no Japão? Estou no Japão há exatamente 1 ano e 2 meses. Vim para cá porque me casei com um homem que mora aqui. É uma história meio longa, meio interessante também, mas eu nunca imaginei vir para o Japão, né? Aliás, nunca nem imaginei sair da Bahia, quiçá do Brasil, e hoje morando no Japão, literalmente do outro lado do mundo, né? As histórias do coração nos leva a lugares onde a gente nunca imaginou, não é verdade? Então aqui estou eu, no Japão. Tem quanto tempo, Tânia? Tem Fez quanto tempo? no dia 21 de março fez 1 ano. Então Mas vai conta um fazer pouquinho, 1 ano e... resume, mas conta um pouquinho da sua Ah, história. Você conheceu esse homem como aí do Japão? aconteceu? Foi Ah, tá conhecer bom. para aí. Tá bom. O teu áudio tá ruim, mas eu estou entendendo um pouco o que você está falando. Eu estava sozinha há uns 3 anos e pouco, e eu já estava achando que estava chegando o momento de eu encontrar alguém, né? Aí eu comentava para as minhas irmãs, que inclusive elas estão online aí, um beijo para elas. Eu falava que já estava chegando o momento de eu encontrar alguém. Aí elas falavam: se você continuar dentro de casa, você não vai arrumar ninguém, porque eu nunca tive uma vida social, nunca fui de sair muito, né? E ficava só era trabalho, casa, casa, trabalho, cuidando de filho. Aí eu falava para elas assim: olha, quando tiver que acontecer, o meu vai acontecer, eu não vou precisar nem sair de casa. Elas riam da minha cara, servia até como piada. E eu ria junto, falei: tá, pode rir. De repente, o meu gás acaba e eu vou ligar para o gás, o entregador de gás vem me entregar, de repente a gente se olha e se apaixona, e aí? Aí elas ficavam rindo da minha cara, né? Aí quando foi um dia, minha irmã mais velha falou para mim que tinha um conhecido que morava no Japão, mas que ela não lembrava dele.
né? E só antes disso tudo aí, eu conheci o meu esposo pela internet, pelo Facebook, mas não foi ninguém desconhecido, foi uma pessoa conhecida, não foi nenhum estranho, só para deixar claro, que eu sei que a internet é meio complicado. Aí, né, ela comentou sobre ele, eu olhei, ele já tinha mandado o convite para mim pelo Facebook na época, e eu, a princípio, olhei a foto só do perfil, não gostei muito e nem dei muita intimidade, nem olhei lá o perfil do Facebook. Aí, quando foi uma outra vez, ela comentou de novo. Aí, eu, pela curiosidade, ele conversou com ela, né? Dizendo que conhecia o meu irmão, que lembrava dela, que só não lembrava de mim, pelas fotos que ele viu no Face dela. Aí, eu, por curiosidade, fui lá e abri o Face e fui olhar as fotos. Assim também eu não me interessei muito. Aí eu aceitei a solicitação e começamos a conversar. Mas como não bateu aquele interesse, eu bloqueei o Message, que antigamente era atrelado, né? O Message com o Facebook era a mesma coisa. Aí, hoje está independente, né? Aí eu bloqueei o Message. Só entrava no computador para jogar um joguinho lá que eu nem lembro que jogo é esse. Aí, quando foi um dia, depois de muito tempo que o Message estava bloqueado, cada vez que eu via, ele estava online, né? Aí, quando foi um dia, eu falei, vou desbloquear isso aqui. De repente, ele não está nem lembrando mais de mim. Aí, quando eu desbloqueei, quem que começou a falar de novo? Ele. Aí, eu comecei a falar com ele. Aí, né, no meio dessa conversa, aí ele perguntou, você tem telefone fixo? Aí eu falei, tenho, mas a minha cabeça pensou assim, Japão, Brasil, custo da ligação é caríssimo, ele não vai ligar para mim, né? Foi isso que eu imaginei. Aí eu falei, tenho. Ele falou, você pode me dar? Eu falei, posso. Aí dei o número, né? Aí quando eu terminei de discar o último número, estava no quarto, eu tinha telefone com identificador no quarto. Quando eu terminei de discar o último número, o telefone toca. Aí eu olhei, tinha um número diferente. Eu fiz assim, botei a mão na cabeça e falei, gente, eu não acredito que esse rapaz ligou. Aí atendi, isso já faz 7 anos, estamos casados há quase 4 anos. Então, é essa a nossa história. Então, foi como eu falei. Que agora aqui são 10h10 da manhã e lá são 10h10 da noite. E isso foi como eu falei para minhas irmãs, tá vendo? Eu não precisei sair de casa para encontrar o meu marido. Tá vendo? Então, as coisas, quando tem que acontecer, as coisas vêm até a gente, né? Quando a gente é merecedora, aí vem ao nosso encontro. E aí, né, como eu tinha falado anteriormente, né? Pois é, aí como eu tinha falado anteriormente, como ele estava aqui, agora já são 25 anos que ele mora aqui, eu achei a oportunidade, eu vim para o Japão pela oportunidade, não pela necessidade, né? Tem muitas pessoas que deixam o seu país pela necessidade de uma vida melhor, né? Procurando alguma coisa melhor. Eu vim para cá pela oportunidade, que no momento eu achei mais oportuno eu largar tudo aí, vir para cá, do que ele deixar tudo aqui e ir para aí. Então, não me arrependo de ter vindo, eu gosto muito do Japão. E aqui estamos nós. Também tem um amigo que está endossando minhas palavras, Judson Barreto, meu amigo querido de lá da Assembleia Legislativa da Bahia. Está dizendo que o amor é lindo, e é lindo mesmo, e a gente tem que... A gente não precisa ficar desesperado, porque uma hora, estou falando amor de homem e mulher, entra assim na nossa vida, porque todo mundo tem o direito de amar e ser amado. Com certeza. Ô, Paty, a tua internet está meio ruim, mas vamos lá, a gente vai entendendo aqui um pouco. Como é que está a temperatura aí? Aqui está com 27 graus, mas está abafado, o tempo está fechado, está um pouco calor. Aqui nesse momento está 24 graus, né? Mas está quente, está abafado, porque o Japão é 880. O Japão é 880. Quando é frio é muito frio, quando é calor é muito calor. E o calor daqui é diferente daí. Porque agora está 24 graus, como está à noite, geralmente tem uma brisa, alguma coisa, e aqui não. Aqui é quente. Durante o dia
a temperatura agora está começando a aumentar, a temperatura pode chegar até aos 37, 38 graus, e a sensação é de 600 graus, porque eu nunca vi Nossa, tão quente. Você sai, parece que você está andando literalmente mesmo dentro de uma fogueira, porque vem aquele mormaço assim, do asfalto, que chega a ser sufocante. E não é exagero, não é exagero. Quando a gente vai para a rua, tanto que as pessoas, nessa época, preferem muito mais ficar em casa do que sair. O ar-condicionado, porque o calor aqui é terrível mesmo. Nessa época morrem muitas pessoas de calor, né? sério? Sério, Gente, mandem suas sério. perguntas, suas curiosidades, para a gente poder responder, principalmente Tânis. Tânis, fala um pouco aí das curiosidades, a diferença, assim, Brasil, Japão, o que você sentiu quando foi para aí. Olha, eu costumo falar que comparar Brasil e Japão é meio desvantagem para o Brasil, né? Até porque Japão é país de primeiro mundo e Brasil, infelizmente, é do jeito que é. Mas mesmo assim, Brasil tem muitas coisas que eu acho que você tem mais acessibilidade, mais acesso do que aqui, né? Aqui, se você, questão de saúde mesmo, se você não tiver um seguro saúde, chamado aqui Chacai Roquem, você é atendido nos hospitais. Mas se você não tiver o dinheiro, você tem que pagar 30% não é totalmente gratuito. Você tem que pagar 30% da despesa que você tem lá, né? O seguro paga 70% e você paga 30%. Se você não tiver esse seguro, você também é atendido, mas você fica devendo ao hospital. E aqui você tem que pagar. Aqui a adaptação, tanto eu quanto minha filha, que a gente já tinha vindo aqui 3 vezes antes para passear e ela veio uma vez. Desde a primeira vez que nós viemos, nos adaptamos muito bem, tanto ao Sim. clima quanto à comida, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, aqui não só tem peixe cru e muito menos cachorro. Aqui tem comida mesmo. Sim. E as comidas aqui são muito boas. Eu sou suspeita para falar. Eu gosto de todas. Não teve nada até agora que eu não gostasse. Eu gosto de todas. Nos adaptamos também ao frio, que eu imaginei, né? A gente vindo de um país como o Brasil, principalmente Salvador, que a gente fosse sofrer no frio. Mas não, Sim. aqui é só vestir a roupa adequada que tudo dá certo. E eu prefiro muito mais o inverno do que o verão. Sim. E é isso. Aqui, como eu falei, né, não tem nem como comparar o Brasil com o Japão, porque aqui as coisas funcionam, né? Sim. Aqui você vê o seu dinheiro onde é empregado, né? Os seus impostos. Aqui você não tem para onde correr, você paga os seus impostos. Você paga tudo, você não deve nada ao país. Você não tem para onde correr. É pagar ou pagar. Não tem nem como você, vou deixar A de gente, pagar esse imposto hoje, vou tentar fazer um jeito. Não, aqui é pagar ou pagar, né? a gente conversou um Então, pouco antes, né? Você me contou umas curiosidades. Consegue conversar sobre as leis de trânsito. Achei super interessante. hum, é, Realmente aí elas são efetivas, existem, têm que ser cumpridas, né, Tânia? aqui realmente tudo aqui funciona, né? As leis de trânsito aqui, especialmente, que é o ponto que mais todos, né? Se você passar no sinal vermelho, aqui os policiais eles costumam ficar em carros não oficiais, né? Nas esquinas, né? Quando alguém passa no sinal vermelho ou no limite acima da velocidade, o carro ele já liga a sirene, vai atrás e fala no alto-falante do carro mandando parar, né? Mandando parar e a pessoa onde tiver tem que parar. Em relação a beber, que isso mesmo não faz isso aqui no Japão, porque são rigorosas, viu? A lei aqui é muito rigorosa. Se a pessoa for pego dirigindo embriagado, só tomou assim, não digo nem embriagado, tomou um pouco de álcool, 15 miligramas, 0,15 miligramas. Sim. Se for acusado o álcool, né?
ele pode pegar pode pegar de 3, pode Sim. pegar 3 anos ou pagar uma multa de até 500 mil ienes. Isso transformando, se eu fosse mandar esse dinheiro para aí, ficaria 15 mil reais. Nossa. Não, mais ou menos isso, né? Transformando o dinheiro para mandar para o Brasil, ficaria mais ou menos isso. Pegaria, e caso ele não pagasse, ele seria preso. E se ele não, daria uma semana essa multa. Se ele não pagar dentro de uma semana, o policial vai, pega todos os documentos dele, né? Retém carteira. Aliás, quando é autuado, já retém logo a carteira. Mas eles dão uma semana para poder pagar a multa. Se eles não pagarem, aí ele Sim. vem e leva a pessoa presa. E aí, lá na cadeia, ele vai trabalhar para poder pagar a multa. Se for pego embriagado mesmo, já tropeçando as pernas, ele pode pagar até 1 milhão de ienes. Esse 1 milhão de ienes transformado, considerando o real a R$ 5, daria 50 mil reais. E não tem coisa e 7 anos de cadeia. E não tem esse negócio de, eu devo, vamos dividir essa multa, vamos, não. Você tem, daqui a um mês eu pago, não. Você tem uma semana para você pagar. Então, e Sim. ninguém foge aqui, viu? Não tem, qualquer pessoa cometer alguma infração aqui, pode fugir, mas pode esperar que a polícia vai bater na tua porta. Um caso interessante que aconteceu aqui tem uns 15 dias mais ou menos. Aqui vizinho a gente tem um prédio também que tinha uma vaga de carro, né? Aí, como meu marido ia sair 2 horas da manhã, ele falou, não, eu vou parar aqui. Eu tinha até perguntado para ele, não vai dar problema? Ele falou, não, eu vou sair cedo, não tem problema não. Aí a gente está aqui dentro de casa, pouco tempo depois, o interfone toca. Quando a gente olha na câmera, polícia. Os dois, ele falou, polícia? Eu falei, polícia, o que foi que a gente fez? Aí eu já imaginei, a gente olhou um para o outro e falou, estacionamento. Aí, quando abriu a porta lá, o policial, porque o morador do prédio ligou para a polícia dizendo que tinham estacionado na vaga lá na frente. Aí eu até perguntei, Sim. mas como que o policial sabia onde a gente morava? Pela placa do carro. Então, pela placa do carro, ele veio e bateu aqui na porta. Aí pediu para o meu marido ir tirar o carro e pedir desculpa ao dono da vaga. Aí meu marido foi, Nossa. desceu. Vai discutir se está errado, né? Porque aqui, Patrícia, Exatamente. se você tem carro, você tem que ter vaga, né? Não é Exato. tem um lugar ali que está vago, eu vou estacionar, não. Se você tiver carro, você tem que ter vaga. Porque caso contrário, aqui você É. não tem aonde você parar. Não tem lugar nenhum aonde você parar. Então aqui Tânia, é assim, curiosidade aqui. também daí, antes da Tânia fazer essa live, uma prima falou, a pergunta ela, sobre as privadas inteligentes que não chegaram ainda aqui no Brasil, né? E aí já tem o que? Hum. Acho que desde 2017. Já tem 3 anos e aqui a gente muita gente não sabe nem o que é. Fica aí um pouquinho. O quê? Não entendi. Explicar sobre o quê? As privadas inteligentes. Ah, tá, as privadas, sim. Ah, aqui no Japão, o banheiro não são separados, né? Aonde você toma banho, o ofurô, que chama aqui de ofurô, e o lugar do vaso sanitário, né? São separados. E tem casas mesmo que o local do vaso sanitário só dá mesmo para uma pessoa. O lugar do banho já tem a pia, já tem o armário e tem o ofurô. Aqui não tem chuveiro. Tem aquelas Sim. duchas, né, que tem o suporte da parede, que aí você pode tirar e usando a ducha, se não quiser tomar banho no ofurô. E os vasos sanitários, inclusive a semana passada eu fui até no centro odontológico, quando eu entrei no banheiro, quando eu abri a porta, a tampa abriu. Então aqui tem dessas, né? Você, quando vai no banheiro, muitos lugares têm que a tampa do vaso, só pelo sensor perceber que está entrando alguém, ela abre a porta, ali abre a porta. Suspende a tampa. E quando está no Sim. tempo frio, é aquecido, bem.
né? Então já é automático. Você senta no vaso, ele já está aquecido. E quando você Sim, termina de fazer lá suas necessidades, quando levanta, ele dá descarga. Então, se você sim. vê aí, você não tem contato nenhum, em momento nenhum, com o vaso, né? De suspender a tampa, de baixar a tampa, ou de dar descarga. Então, o vaso faz isso sozinho. E é muito interessante isso. Você me fala um pouquinho sobre coronavírus, né? Hum. Tem uma pessoa aqui na live que falou que o sonho dele é ter um ofurô. E Ju Lago falou que é chique demais. Realmente, Deixa eu te realmente perguntar, os vasos são mesmo. como é que tá essa coisa do coronavírus aí, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está numa situação com muitos lugares fechados. Hum, Aqui em Salvador mesmo. Só alguns lugares essenciais, né, que estão funcionando, hum. como supermercados também estão funcionando. E a Aline Rodrigues fez uma pergunta há pouco, mas eu não fiz essa pergunta logo que você estava conversando. Ela falou em relação às Olimpíadas. E a Ju Lago também perguntou como é que você está, essa situação de coronavírus aí. Fala um pouquinho. Olha, em relação às Olimpíadas, eu infelizmente não sei te falar nada sobre isso. Só o que eu ouço falar é que não tem nada definido ainda. Né? O que eu já ouvi Sim, algumas pessoas falarem é que não tem nada definido ainda. Quanto ao corona, aqui no Japão, aqui é onde a gente mora, que a gente mora a 1 hora de Tóquio, né? Tóquio tiveram muitos sim. casos. O total até agora, vou ver até uma pecinha aqui para não me enganar. Até agora no Japão, o total foi de 16.884 pessoas, com 892 mortes, né? Aqui é onde eu moro, no estado que eu moro, que chama Saitama, o estado teve 1.000 casos, com 48 mortos, né? Desses 1.000 casos, 48 mortos. E aqui, especificamente onde eu moro, que é Higashi Matsuyama, só foram 10 casos, graças a Deus. Então, assim, eu não senti, nós não sentimos assim diretamente esse problema, sabe, essa doença. Alguns locais aqui fecharam, tipo academia. A minha filha faz atividades esportivas, faz ginástica rítmica e hip hop, fecharam, né? Porque são lugares onde vão muitas crianças. As escolas fecharam também, inclusive voltaram hoje, dia 2, né? As escolas voltaram a funcionar hoje. Os outlets, onde, né, não precisa nem falar, onde se junta mesmo muitas pessoas. Então, esses lugares assim, eles fecharam por conta própria. Não foi imposto, Sim, ninguém foi obrigado a ficar dentro de casa, ninguém foi proibido de sair de casa. A vida foi normal, a vida continuou normal. Mas só que aqui a gente que é estrangeiro e é um país onde as pessoas são disciplinadas, a gente também automaticamente já faz a mesma coisa, né? Então, aqui, quando começou a surgir isso aí, a gente deixou de sair. Só casa, sim. trabalho, trabalho, casa. Deixamos de sair, fizemos a nossa parte, né? Tipo supermercado mesmo, mercados, farmácias, os pequenos comércios, restaurantes assim, eles não fecharam, né? O que é que eles Sim, fizeram? O mercado mesmo, como são supermercados grandes e duas entradas, eles fecharam uma e deixaram uma entrada só para entrada e saída. E na entrada de todos os estabelecimentos aqui que você vai, tem álcool na porta. Então você entra, já automaticamente já coloca o álcool nas mãos. E o atendimento entre o cliente e o atendente lá tem aquela proteção, né? Eles colocaram uma proteção, que é um plástico transparente, então a gente não tem o contato. E eles colocaram a distância também, né? De 1,5 metro entre cada pessoa, né? De uma para outra, a distância de 1,5 metro. Então, assim, aqui, quando a gente ia sair de casa, né? Que porventura esquecia a máscara em casa, já pensava, ih, minha máscara! Aí, né? Porque a gente se sentia até envergonhada mesmo se saísse sem máscara, porque ia ver todo mundo com máscara na rua
e a gente estava sem máscara. Muitas vezes a gente já voltou em casa para poder pegar máscara. Então aqui a Sim. gente não sentiu assim em relação ao trabalho mesmo. O trabalho continuou normal. Tiveram algumas fábricas que fecharam por ter casos, mas por opção da fábrica fechou, né? Para que não houvesse, que não aumentasse. Outras deixaram de funcionar por falta da matéria-prima, né? Porque muito vinha da China. Mas agora, aqui para a gente, a vida está retomando. Eu sei que muitos locais, em muitas cidades, muitas províncias, aqui no Japão, foi bem prejudicada. Cidades turísticas mesmo, que Okinawa, uma cidade chamada Okinawa, fica um pouquinho longe daqui de onde eu moro, mas é uma cidade turística que parece, o clima lá é tropical, que nem parece Japão. Aí vão muitos turistas para lá, né? Então lá foi muito afetada porque os turistas, grupos de turistas, eles não estão recebendo lá. Estão recebendo pessoas individuais, mas não estão recebendo grupos. Então, isso para eles Sim. lá, para quem vive disso, é horrível, né? Mas, Sim. assim, aqui mesmo, eu, graças a Deus, meu marido mesmo, o trabalho dele continuou normal, saindo como ele é caminhoneiro aqui, ele vai entregar nas fábricas, as fábricas medem a temperatura dele, né? Faz todo o processo que é preciso fazer, mas ninguém deixou aqui próximo a gente, ninguém deixou de trabalhar por causa do corona. Ninguém foi Sim. impedido de fazer nada. A gente foi orientado, né? A evitar aglomerações, a evitar lugares que tenham muitas pessoas. E isso a gente fez, né? E vamos continuar fazendo, apesar de já, a cidade já ter saído do estado de emergência, né? Já está a vida normal aqui, mas mesmo assim a gente vai continuar, porque o vírus ainda está por aí. Em Tóquio mesmo, a movimentação já aumentou, das pessoas já voltaram para a rua e Tênis em tende a. relação ao valor, né? Ao valor Hum, emergencial, como funciona aí? hum. Aqui ele não usou esse nome de valor emergencial, ele falou assim uma ajuda, né? O valor aqui é 100 mil ienes, né, para Sim, cada membro da família. Então, sim, como aqui em casa mesmo somos em três, então vai ser 300 mil ienes, independente de idade, se for um bebezinho mesmo, de um mês, é um membro da família e esse bebê vai receber também. Então, assim, convertendo em reais, se eu mandasse 100 mil reais, 100 mil ienes para o Brasil hoje, considerando o dólar 5 reais, daria 5 mil reais. Aí você perguntaria, poxa, que valor ótimo, hein? Poxa, ó, que legal. Legal seria se fosse no Brasil, que seria 5 mil reais que você teria no Brasil. Mas em se tratando de Japão, não é um valor ruim, não é um valor baixo, mas também não é nada exorbitante. Porque 100 sim, mil ienes aqui, uma família com três pessoas, pai, mãe e filho, não sobrevive com 100 mil ienes aqui. Porque aqui tudo custa dinheiro. Aqui você não tem sim. nada de graça, né? Tudo que você quer, você tem que comprar, você tem que pagar. Então, se uma pessoa mora de aluguel, que vai sustentar uma família com três pessoas, 100 mil ienes, vai passar muito aperto aqui no Japão, né? Então, assim, ajuda, ajuda, mas não é um valor que as pessoas podem, poxa, 5 mil reais? 5 mil reais no Brasil, sim, seria um bom valor, mas 100 mil ienes no Japão não é muita coisa. Ajuda, como eu falei, vai ajudar, mas não é nada que tem esse mês que você vai ter 2, 3 meses, vai ter dinheiro ainda dos 100 mil. Não. Porque quando você As termina de. pessoas no Japão, né? As pessoas no Japão normalmente têm uma vida digna, né? Como é a Isso é. moradia? Como é ser uma mulher aí no Japão, principalmente brasileira? Ó, aqui, quando eu falo alguma coisa, eu vou me referir aonde eu moro, né? Porque eu não Sim, sei te falar, nos outros lugares eu só vou para passear. Aqui é uma cidade, como eles falam, é uma cidade interior. Então, as mulheres aqui, elas não são mulheres vaidosas.
As mulheres aqui, elas se cobrem muito. Se cobrem no inverno e se cobrem no verão, por causa do sol. As mulheres japonesas são muito brancas. Então, elas se cobrem. Não é, eu acho que não é nem só por isso, é porque elas não têm o costume de vestir um shortinho, de vestir até uma camiseta mesmo. Ô, Uma Cleide, camiseta para será que mostrar não é por braço, causa eu da não cultura vejo. machista do Japão? Não? Você sente isso? De, de repente pode ser isso, né? Mas aqui está mudando um pouco, porque o Japão é um país muito machista. Mas está mudando um pouco, né? A gente já percebe algumas mulheres assim, mas que já têm um pouco mais de voz. Aqui, algumas pessoas já me falaram, né, que o homem caminha na frente e a mulher atrás, né, aqui no Japão. E eu já percebi, quando a gente vê um homem, um japonês, de mão dadas aqui com uma japonesa, a gente chega e fica olhando, fica lá para ali de mão dadas, porque não é comum. Você não é comum você ver um casal de japoneses se beijando não, fazendo um carinho que seja. Não é comum. Esse tipo de afeto na rua não tem aqui, né? Então, por isso Nossa. que é aquela coisa, né, da cultura que falam que eles são frios. Eu não sei nem nesse sentido se é frieza ou se é costume deles que não tem de demonstrar esse carinho, né? Porque por si só já não tem aquele contato. Eu acho que o que ajudou muito o Japão aqui é porque o Japão tem esse contato que a gente tem, né? Quando a gente se encontra, é beijinho, é pegar na mão, é abraçar, é o afeto, né? E aqui não tem isso. Aqui, quando você vai falar com alguém, você já de longe mesmo já dá um bom dia, já se curva um pouco, que é essa forma que eles se cumprimentam. Aqui, para você ver, falando as coisas, você vai lembrando. Logo quando a gente chegou aqui, a dona desse prédio, ela veio aqui, né, conversar. Aí eu falei, Isa, vai falar com ela. No começo, né, a gente toda naquela costume de falar e como? Vai lá, e principalmente criança, vai lá, abraça, né, encosta. Aí eu falei, Isa, vai falar com ela, com a Oya-san. Aí quando a Isadora encostou nela, ela já bloqueou assim, já colocou as mãos assim na frente e pegou pelo braço, né? Assim, não foi nada agressivo. Foi quando Isa foi para abraçar, aí ela já pegou assim e ficou kawaii, né? Kawaii aqui é bonita, né? Ficou assim pegando no ombro dela e falando que ela era bonita. Aí Isadora percebeu e se afastou. Então não tem, principalmente Não. nos mais velhos, né? Essa cultura assim de você se amar e ter esse esse contato físico. Aí, como eu estava falando, eu acho que por isso também que o coronavírus aqui não se disseminou tanto, né? Sim. Porque o Com contato é certeza, pelas porque mãos, pelo toque, já estão acostumados, né, a manter a distância. é, já estão acostumados. Anne está fazendo aqui uma pergunta. Anitta, a recepção dos japoneses com os imigrantes em geral, como é que é? Olha, eu mesmo aqui, amizades com japoneses mesmo, infelizmente eu não tenho nenhuma ainda, porque eu ainda estou com a barreira do idioma, né? Mas, assim, nos locais onde a gente vai, onde tem a recepção é muito boa, eu nunca senti nada diferente, não. Aqui, quando a gente vai nos estabelecimentos, a forma que ele trata um japonês, ele trata o estrangeiro. Ele te agradece em qualquer estabelecimento que você entra aqui, ele te dá boas-vindas de você estar entrando, e quando você sai, mesmo você não comprando nada, ele te agradece por você ter entrado ali. Então, o tratamento é igual para todo mundo aqui. Eu, particularmente, claro que pode ter alguém que pode falar, né? Que deve ter sim, sofrido algum tipo de preconceito, um tratamento diferente, mas eu, particularmente, nunca senti absolutamente nada. Vou em todos os lugares, mesmo não entendendo o que eles falam, eles estão com um sorriso nos lábios, sabe? Assim, no meu trabalho mesmo, os meus chefes, né? Porque, claro, eu trabalho numa fábrica japonesa, os chefes lá, quando falam comigo que eu não entendo muito, ele procura alguém que tem brasileiro lá que saiba e fala comigo. E quando acontece alguma coisa, eles pedem desculpa, né? Eles se desculpam mesmo se por acaso aconteceu alguma coisa ali. Então, tanto no dia a É dia quanto difícil no para você trabalho, eu arrumar nunca. emprego aí? Olha,
Não foi para mim, não foi difícil porque eu cheguei aqui em março, comecei a trabalhar no mês 10, em novembro, outubro, aliás, em outubro. Porque antes disso eu fui tirar habilitação, né? Criar um pouco de independência, para não ficar dependendo aqui do marido o tempo todo. Aí depois que eu consegui tirar a habilitação, aí eu falei, não, chegou a hora de conseguir um trabalho. Aí eu tenho uma colega que é chilena, uma pessoa aqui que me ajuda bastante, assim, no que eu preciso, ela não tem tempo ruim. Aí eu tinha falado com ela, né, que eu já estava na hora de eu arrumar um emprego, já tinha chegado a hora. Isadora já estava adaptada, já tinha começado na escola, já tinha passado toda aquela parte de sofrimento de começo de escola. Aí eu falei, não, agora já está na hora de arrumar um emprego. Aí ela ligou para a empreiteira, porque aqui são empreiteiras, né? Quando a gente não é direto da fábrica, funcionário direto da fábrica, a gente é funcionário da empreiteira que coloca em determinadas fábricas. Aí ela ligou Sim. para ele, né, e falou, né, que tinha uma amiga que estava querendo trabalhar, mas que eu não sabia. O Nihongo é o Fábrica japonês. de quê? Ah, Fábrica de cortou. quê, Tânia? Fábrica de quê? Cosméticos. Cosméticos. Aí ela falou para ele que eu não sabia o Nihongo, então ele já foi arrumar um emprego para mim, aonde aceitavam estrangeiros que não sabiam falar o idioma. Aí ela falou no meio da semana, assim, acho que quarta-feira foi na quarta, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. Aí eu trabalho lá numa Rápido. fábrica rápido. Eu trabalho numa fábrica de cosméticos onde só tem os cosméticos famosos, que eu estou descobrindo um monte de cosmético. Quando eu estou fazendo lá o produto, quando está na hora do intervalo, eu já vou para o celular pesquisar que creme é aquele. E aí eu já fico querendo. Mas quando eu vou ver o preço, minha filha, o preço é. Aí no Brasil eu não teria condição nenhuma de comprar É um pancada, né? hidratante, um hidratante custando 500, R$ 600 aí no Brasil, que eu já olho o preço daí também, né? E aqui tem essa vantagem, Patrícia. Aqui você consegue o que você quer, né? E desses cremes que eu trabalho lá, eu vejo e estou usando dentro de casa. E realmente funcionam. Realmente Ah, funciona. Minhas ruguinhas que o digam. Realmente funcionam. Então, assim, a vantagem aqui do Japão uma das vantagens é isso, né? Você trabalha aqui, a vida não é fácil, porque aqui o seu salário, quem faz é você. Porque se sim. você deixar um dia de trabalhar, você deixa de ganhar aquele dia, porque você ganha por hora. Então, aqui você Sim. tem condição de comprar. Não, eu quero aquela bolsa, eu quero tal perfume, quero comprar tal coisa. Você se planeja, não, mês que vem eu vou comprar. Não deu para comprar à vista, divido 2, 3 vezes, mas você consegue. E o melhor de tudo é que você consegue usar, né? Não é você Sim. comprar um bom celular, um bom relógio e não poder usar. Aqui você sai com pode ser relógio, pode colocar sua correntinha de ouro, que você vai e volta com ela. Então, essas Nossa, vantagens ó, assim. tem uma prima, um primo seu aí, ou é prima, não sei, porque o nome é DF, F Bonfim, falando que é por isso que você tá linda, que É, tá maravilhosa. é minha prima, é minha prima, Fernanda. Beijo, Fernanda. Beijo. E Julada também tá dizendo que já quer os cosméticos que você acabou de falar, viu? É, se quiser, tem, viu? Agora, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Vai ter que. Quer dizer, quem comentou, eu não sei como é a situação financeira, né? Mas eu acredito que ela vai ter que guardar um dinheirinho bom para poder comprar. Porque no dinheiro E, do Brasil, né? No dinheiro do Brasil é essa um pouquinho parte, puxado. Tânia, uma questão que eu acho super interessante do japonês, é um lugar Ah, extremamente respeitoso, honesto, como você acabou de é, falar, né? Não tem ladrão, você pode usar sua correntinha de ouro, você pode usar hum, sua bolsa, seu celular. As pessoas entram no metrô, no trem, com seus fones no ouvido, não ficam com som alto nos lugares, não, respeitam o direito do próximo, né?
Você vê muito isso? Demais. Demais, total. Aqui, o respeito ao próximo é tremendo. Aqui, tempo do outro é precioso, né? Ele não invade. Você não vê o problema do estacionamento que eu te falei? A gente invadiu uma propriedade que não era nossa. O dono veio, assim como eles não invadem, mas também eles cobram, né? Eu não invado o Sim. teu espaço, então não invada o meu que eu cobro. Eles cobram, né? Então, é isso, Fala um pouquinho, cada um no seu quadrado, como costumam falar, né? sim. Fala um pouquinho sobre sua filha, né? Hum, Isadora, né? Quantos anos ela tem? Isadora. Aprendeu fácil o idioma? Ela está com 11 anos. Depois de um ano que nós chegamos aqui, Isadora virou uma moça. Eu saí daí com uma criança e já estou aqui um ano depois com uma moça, que eu nunca vi uma menina se desenvolver tão rápido. Se tratando da escola, quando nós chegamos aqui, não é que ela começou um mês depois que as aulas começaram, que as aulas começam aqui em 1º de abril, e aí nós só começamos em março, ela só começou em maio. Porque não é só, não vai, tudo que é feito aqui no Japão é pela prefeitura. Não é, eu vou matricular a Sim, Isadora na escola e vou lá e matriculo, não. É pela prefeitura, aí a prefeitura vai ver qual é a escola mais próxima que tem de casa. Aí coloca ela, né? Aí, antes disso, eu tive que ir na prefeitura umas 3 vezes para o atendente lá conversar com ela, né, para ver se ela sabia alguma coisa, porque a preocupação dela aqui na escola é que se acontecesse alguma coisa, ela sim. não soubesse se comunicar, né? Então, depois que eles viram que já dava, fizeram algumas perguntas que ela respondeu, aí ela foi. No dia que antecedeu a aula dela, quem sofreu fui eu, né? Não consegui dormir, me deu dor de barriga. Eu confesso para vocês que eu até chorei de ansiedade, pensando assim, meu Deus, a minha filha vai para uma escola totalmente diferente, onde não sabe nada do idioma, onde não vai ter amigos, que na escola onde ela estudava ela tinha muitos amigos, né? E como é que vai ser a vida dela lá na escola? Aí quando foi no outro dia, né, nós fomos levar ela na escola, porque no primeiro dia tem que levar, e ela foi apresentada à escola. É interessante isso, né? Ela, uma aluna Sim. só que começou, a escola inteira, não foi só a sala, foi a escola inteira, com diretores, com os professores, todo mundo da escola foi lá para ela ser Nossa, apresentada, no auditório imenso, né? Aí ela toda sim. tímida, claro. Aí foi lá e foi apresentada. Chamaram ela lá na frente e falaram, né, que ela era do Brasil e todos os alunos deram boas-vindas a ela. Aí ela foi para a escola, foi para a sala. Aí eu vim embora, que eu não podia mais ficar. E eu fiquei naquela ansiedade durante o dia inteiro. Aí quando ela chegou em casa, porque aqui sai para a escola às 7h40 da manhã e só Sim, volta às 15h30, às vezes às 16, e uma vez ou outra pode chegar um pouquinho mais cedo, mas é o dia inteiro na sim. escola. Aí quando ela chegou em casa, a primeira coisa, e minha filha, como é que foi? Ela abriu aquele sorriso e falei, ai, mamãe, amei. Falei, ai, meu Deus, que alívio me deu. Porque assim, Patrícia, eu conversei muito com ela, né? Quando eu estava aí no Brasil, algumas pessoas me falaram, Tânis, você vai para o Japão, vai botar sua filha numa escola japonesa, ela não vai entender nada. Sabe aquela coisa negativa que as pessoas Aham, falavam? Mas eu nunca fui. Se alguém chegasse para mim e falar, Tânis, isso negativo, eu ouço, mas eu sim, não interfere na minha decisão. Aí sim. eu falei, não, foi a experiência, a pessoa que está falando, ela está só replicando, ela não viveu para saber. Aí, no começo, aí eu falei para ela, antes de vir daí, eu falava, Isa, você vai para uma escola onde você não Sim. tem amigos, onde você não vai saber idioma, enfim. Falei tudo para ela, né? Tanto quando ela foi para a escola, foi tranquilo, porque ela já sabia as dificuldades que teria no começo, mas hoje, um ano depois, né? Porque vai fazer um ano ainda, agora no mês 5, faz um ano que ela começou, ela já sabe fazer. Tá vendo? Você tá vendo aqui do meu lado? Qual é o meu lado que tá aí na parede aqui? Isso aqui? Isso aqui Tô são vendo. candis. Aqui são candis que a gente coloca na parede, né?
para ir olhando Uhum. e visualizando e ali vai memorizando mais, né? E aí hoje, depois de um ano, ela já sabe muitos candis, ela já lê, já escreve, e agora está na parte da compreensão. Ela já está conversando com coleguinhas, né? Que é uma coleguinha que é filha dessa minha amiga que é chilena, mas ela falou Nihongo. Isadora já está Uhum. compreendendo, ela já está compreendendo Isa, né? Da forma que Isadora está falando, então agora é só o tempo mesmo que ela vai enriquecer o vocabulário e vai começar a entender melhor o que todo mundo fala. Tanto Ah, na que escola, bacana. é muito bom. Na escola, a Isadora é uma referência, acredita? Referência de como estuda, de uma criança que estuda, né? Eu também sou citada na escola. Ah, Okasan, porque aqui mãe é Okasan, né? Okasan de Isadora é legal, da forma de estudar, da forma que Isadora estuda. Então, os relatórios que vêm para casa sobre ela são relatórios que me deixam muito felizes, muito feliz. Relatórios assim, só falando que ela é uma se interessa pela cultura, se interessa pelo idioma, se interessa em aprender. E ela já serve até de referência para umas outras coleguinhas que são meio tímidas, né? Que são Sim. brasileiras que ela fez amizade, que são meio tímidas, que ela está tentando fazer com que a coleguinha se defenda mais e tenha um pouco mais de atitude. Até isso a escola já percebeu, né? Ah, Então, vou mandar um beijo aí para meu tio Abel, que acabou de entrar na live e assinou. Suas primas também, irmãs, estão aí elogiando um bocado da é, Dora, falando que é um doce, tem um futuro brilhante. Com certeza ah, tem, com a mãezona dessa. E e ainda eu, mais num lugar desse, do Japão. é, Claro que tem um alguém futuro perguntou, brilhante, brilhante pela alguém frente. perguntou. É verdade. Alguém perguntou a idade de Isadora. Isadora tem 11 anos. Minha Vai mãe! fazer, ah, tem 12 anos, vai fazer 12 anos em agosto. Então, assim, Paty, falando ainda da escola, aqui a escola, ela ensina a criança a ser independente. Na escola, eles ensinam a cozinhar, a limpar, Sim, a parte de marcenaria, né? De fazer a parte de marcenaria mesmo, arte. Faz tocar violão, tocar flauta, violão não, tocar piano, dançar, música, um monte de coisa. Então, a criança, quando sai de lá, já sai assim, uma criança sabendo a se virar, sabe? Aqui, na preparada, escola, né? preparada. A escola ela não tem serviços gerais. Aliás, em quase lugar nenhum aqui tem serviços gerais, né? E quando tem, é para fazer só aquela parte assim do todo. Mas voltando rapidinho para onde eu trabalho, lá tem uma senhora que faz a limpeza, mas ela faz a limpeza assim das áreas em comuns, né? Da fábrica em geral. Mas o ambiente de trabalho de cada um é a gente que tem que limpar. Então, quando termina o serviço, termina 5 minutos antes, 5, 10 minutos antes, aí a gente vai guardar todo o material, recolher lixo, se tiver sujeira no chão, então a gente vai deixar um ambiente limpo para o outro dia. E na escola é assim também. Os alunos que limpam os banheiros, limpam as escolas, né? No começo fica, poxa, que coisa, não poderia pagar alguém para poder limpar. Mas o que eles falam é no sentido da criança valorizar o patrimônio público. Sim. Então, tá ali, eles têm que limpar o almoço, os colegas servem uns aos outros, depois que termina de servir, limpam tudo, fazem toda a limpeza. Então, aqui a criança na escola é um dia todo de aprendizado, o dia inteiro. Então, me fala um pouquinho sobre o lazer de vocês. O que é que vocês fazem normalmente? Aqui, pelo menos na Bahia, a gente tem praia, né? Em algumas Hum. cidades que não tem praia, são os parques, que as pessoas vão correr, fazer churrascos. Como é o lazer de vocês aí? Como você já falou, não é só peixe cru que tem no Japão. Não, No lazer de não. vocês, o que é que vocês fazem, o que é que vocês comem? Ó, aqui o lazer tem muito rio. As pessoas gostam muito de rios e piscina, clube, né? Os clubes aqui só abrem a partir de julho. Não é aberto o ano inteiro, é só a partir de julho que são abertos. Rios, as pessoas vão muito, eles gostam muito de fazer churrasco na beira do rio. Sim. E na época do verão mesmo, que aqui em agosto tem folga, tem alguns dias de folga, então as pessoas vão acampar.
né? Vão para as montanhas acampar, vão para a praia acampar. O ano passado nós fomos para a praia, mas confesso para você que eu não gostei, porque a gente fica em barraca. E no calor Sim. na quintura de 600 graus, você ficar dentro de uma barraca, você só vai sofrer, né? Naquele calor. Então, foi uma experiência que eu não gostei de ir acampar na praia. Esse ano a gente tá querendo ir acampar nas montanhas, no lugar onde tem muitas cachoeiras, muitos lugares bonitos, e que é fresco, né? Não é tão quente quanto as praias. Lugares Clarice, aqui no Japão. como aí é banhado pelo Oceano Pacífico, a praia é bem diferente daqui, né? Que é o Oceano Atlântico. Como é que é a areia da A praia? Como é que é o ambiente? escura, é escura, escura. A água também é escura. Mas é uma água, não é gelada, é uma água de uma temperatura boa, mesmo com sol quente, né? Fica também a água com uma temperatura boa. Outra coisa, curiosidade também, Patrícia, é que as mulheres não costumam usar biquíni. Eu trouxe os meus biquínis daí, eu tenho até vergonha de usar. Uma vez eu fui para o clube, né? No verão passado, eu fui para o clube, botei meu biquíni, mas aí eu também botei short, sabendo que eu não ia tirar. Tirei só a parte de cima e fiquei com short, porque aqui as mulheres literalmente vão cobertas para piscina, piscina, praia. Eu não sei se é para não se queimar ou é o costume mesmo, mas eu acredito que sejam as duas coisas, porque elas vestem roupa para banho mesmo, mas só que vai até o joelho. Tem umas que aquelas camisas de contra UV usam, se cobrem toda. Então aqui, mesmo a pessoa aí que gosta de usar o biquíni, automaticamente vindo aqui para o Japão, você não se sente à vontade, porque imagina todo mundo coberto e só você de biquíni É. lá. Deixa eu mandar um beijo para o meu amigo. Deixa eu mandar um beijo para o meu amigo também, jornalista, Genido Lavinsky, que está acompanhando a gente aqui. Obrigada pela Ah, presença, Genido, e de vocês ah, todos. Só tem 5 minutos, ah, o tempo passa rápido, né? Deixa eu te fazer só mais uma pergunta. ah, Fala um pouquinho de Tóquio, Tânia. Você disse que a cidade onde você mora, eu não consigo nem pronunciar, que era ter que ser pronunciado de novo, é a 1 hora de ah, Tóquio. Fala um pouquinho ah. sobre Tóquio, curiosidades, né? A cidade onde eu moro é Higashi Matsuyama. Tem uma pessoa até perguntando aqui sobre a cultura de tirar os sapatos, né? Pena que nosso tempo é curto. É isso, né? Sim, fala Rapidinho então aqui. Todos, rapidinho aí a é, pergunta do Abel. todos os lugares que nós vamos já é automático. A sapateira já fica na porta da entrada. Então, quando Já é uma você tira o seu cultura, né? sapato, já é a cultura. Você tira o seu sapato, já tem ali o outro sapato de você usar dentro de casa. Já é automático. Aqui você pode se arrumar, belíssima, e o toque final é o sapato. Aí no Brasil, né? O toque final é o sapato. Você quer exibir seu sapato lindo e maravilhoso. Aqui não, você se produz toda e bota uma sandalinha baixa um tênis. Porque sabe que para onde você vai ter que tirar. Aí tem que usar Tá. o sapato que é de usar dentro de casa. Já é automático isso. E Fala falando de de Tóquio Tóquio, agora, nosso tempo está acabando Tóquio, e aí o Instagram vai é, derrubar a gente. pois é, Tóquio é uma cidade muito bonita, muito encantadora. Quem vai lá fica assim parada, olhando aqueles prédios luminosos, né? Muito bonito. Lá tem um cruzamento chamado Shibuya. Quem quiser pesquisar aí, pesquisa Shibuya, em Tóquio, que é o maior Mega cruzamento que tem conhecido. lá, que tem você vê assim, ó, você fica parado, não tem quase ninguém na rua. De repente, parece um formigueiro, enche que você se bate nas pessoas. Aí, assim como apareceram as pessoas, somem. Porque também é uma estação, né? Onde as pessoas chegam do trem e se encontram ali, mas é muito interessante. É lá também que tem a estátua de um cachorro, Akihito, se eu não me engano o nome dele, que é a história, já teve até filme, que foi um Sim. cão que ficou esperando pelo seu dono numa estação de trem durante muitos anos. Lá tem esse cachorro também em homenagem a ele, a essa história. Japão também tem uma Obrigada, torre. Tânia. Oh, acabou. Tá bom, Acabou o obrigada. Um beijão a tempo. todos. Só mais uma Oh, pergunta. Quais as observações é. que você daria para quem vai pela primeira vez no Japão? Fala rápido.
Seguir os costumes do Japão. Entre no aeroporto, pise no aeroporto, já observando como é. Para você seguir os costumes do Japão. Você seguindo os costumes do Japão, você vai para qualquer lugar e é bem visto. Porque estrangeiro em alguns lugares costumam fazer feio, né? Mas você seguindo como o país manda, tudo dá certo. E Japão, se vier mesmo, é maravilhoso. As leis existem e foram feitas para ser cumpridas e vamos ser educados e respeitados. É verdade, com certeza. Tanto no Japão como no Brasil, por favor. Por favor. Obrigada, gente. Arigatou, Tani. Obrigada. Adorei. Arigatou gozaimashita. Obrigada. Oyasu. Obrigada. Oyasu minasai boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Se tiver uma outra oportunidade aí, de repente a gente pode conversar mais um pouquinho. Com certeza. Obrigada, linda. Beijos a todos. Tá bom. Beijos. Obrigada, Paty. Tchau. Obrigada.